Somos Vestiário Oculto Fã Clube. Prepare-se, torcedor, porque o que você vai ouvir agora não é papo de bar, muito menos conversa de estádio. É o tipo de informação que vai fazer o chão tremer sob seus pés e mexer com tudo que você pensava. Saber sobre a verdadeira batalha que acontece nos bastidores do Corinthians. O que se desenrola por trás das cortinas, longe dos holofotes e das câmeras, pode mudar para sempre o destino do clube que você jurou amar. Temos 5 revelações que ninguém na mídia tradicional vai te contar. Revelações que já estão incendiando os grupos secretos, incendiando a internet e dividindo opiniões dentro e fora do clube. Prepare o coração, porque o jogo virou de vez. Primeira revelação: fontes internas com acesso direto aos corredores do poder corintiano afirmam que a convocação da Gaviões da Fiel para a última assembleia não foi um simples protesto como todos imaginaram. Não, muito pelo contrário. Essa convocação representa o pontapé inicial de uma verdadeira guerra silenciosa contra um sistema enraizado, que tenta dominar o Corinthians como se fosse um feudo medieval. O que está em jogo vai muito além da presidência ou de eleições internas. Estamos falando de uma batalha pela alma do clube, onde interesses obscuros, alianças perigosas e disputas por controle financeiro se misturam num emaranhado de traição e poder. A movimentação da torcida organizada não é mera coincidência. Foi um ato estratégico, pensado nos mínimos detalhes, para enviar um recado claro: o velho sistema não é mais bem-vindo. Mas quem são os verdadeiros alvos dessa guerra? E quais forças ocultas estão por trás da tentativa desesperada de manter o status quo? Fontes garantem que essa é apenas a ponta do iceberg e que nos bastidores, figuras influentes, não ligadas diretamente à diretoria, estão armando para que tudo continue como está, à custa da voz e da vontade da massa corintiana. Segunda revelação: segundo jornalistas investigativos que vêm acompanhando o caso há meses, integrantes da Gaviões da Fiel já tinham acesso a informações privilegiadas sobre planos secretos para garantir que Augusto Melo continuasse firme no comando do clube, mesmo contra a vontade explícita da torcida. Documentos vazados e conversas interceptadas indicam que uma parcela considerável da diretoria estaria articulando com grupos externos para burlar qualquer tentativa de mudança. Esse conluio, segundo apuramos, não se limita ao Corinthians. Envolve personagens com ligações no cenário político e empresarial, que veem no clube uma peça-chave para influenciar decisões maiores, muito além do futebol. Mais chocante ainda é o fato de que essa operação clandestina teria sido planejada meses antes da Assembleia, com reuniões que incluíam até mesmo adversários históricos do Corinthians que se uniram em um estranho pacto de interesses. Se isso for verdade, estamos diante de uma aliança que desrespeita o torcedor e manipula o clube como um tabuleiro de xadrez, onde as peças são movidas por mãos invisíveis e interesses nada nobres. A torcida, que deveria ser a protagonista das decisões, está cada vez mais parecendo figurante num teatro de marionetes. Terceira revelação: os rumores mais cabeludos chegam agora. Fontes confidenciais apontam para um esquema obscuro de manipulação das urnas eletrônicas usadas na votação da Assembleia. Não estamos falando de falhas técnicas ou de erros inocentes. A suspeita é de que grupos ligados à atual gestão e seus aliados tenham atuado para garantir um resultado que favoreça a manutenção do poder, calando a voz daqueles que ousam questionar o sistema. Pessoas com acesso privilegiado aos bastidores afirmam que houve uma operação sigilosa, quase cinematográfica, para interferir no processo eleitoral. Segundo relatos, servidores responsáveis pelo sistema foram monitorados e acessos não autorizados teriam sido concedidos a indivíduos cujos nomes não aparecem oficialmente na lista de envolvidos. A complexidade do esquema seria tamanha que a auditoria oficial
teria sido manipulada para esconder qualquer indício. Essa trama não é apenas uma fraude comum, é uma tentativa clara de roubar a legitimidade do processo democrático dentro do clube. A magnitude da operação revela que estamos diante de uma disputa que ultrapassa o campo esportivo. O Corinthians, que sempre foi símbolo de luta e resistência, estaria sendo refém de um sistema que manipula até mesmo as próprias regras do jogo para garantir sua perpetuação. O torcedor, que pensa estar participando, na verdade pode estar sendo enganado de forma brutal, sem sequer desconfiar da profundidade da traição. Aqui, é impossível não questionar quem teria interesse em fraudar uma votação para manter uma diretoria desacreditada. Quem são os verdadeiros donos do poder dentro do Corinthians? E até onde essa influência vai? As respostas podem ser mais sombrias e surpreendentes do que qualquer um poderia imaginar. Este é apenas o começo dessa história repleta de segredos, traições e jogos de poder. No próximo bloco, você vai conhecer as revelações que envolvem a própria Gaviões da Fiel, com divisões internas, infiltrações e ameaças que podem colocar tudo a perder. Fique ligado, porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. Estamos só começando a rasgar o véu desse mistério. Quarta revelação. No coração da Gaviões da Fiel, o que parecia ser uma unidade inquebrável começa a ruir. Relatos internos indicam que o movimento sofre uma divisão profunda e dolorosa, com membros históricos confrontando infiltrados que estariam agindo para sabotar a mobilização contra a atual diretoria. Esses infiltrados, que circulam com disfarces de líderes engajados, teriam a missão clara de enfraquecer a pressão popular, espalhando dúvidas e desinformação entre os integrantes mais fervorosos. A guerra interna dentro da principal torcida organizada do Corinthians é para muitos uma bomba relógio prestes a explodir. Fontes anônimas dentro do grupo falam em reuniões secretas, troca de mensagens criptografadas e até chantagens para garantir que certas vozes sejam silenciadas. O que parecia uma luta clara por mudança transforma-se em um campo minado de interesses conflitantes, onde ninguém pode confiar plenamente em ninguém. Essa infiltração, dizem os envolvidos, é orquestrada por agentes que não têm nenhuma paixão pelo clube, mas atuam a mando de interesses obscuros que preferem um Corinthians manietado e submisso. Esse movimento interno não apenas mina a moral da Gaviões, como também gera um efeito dominó que alcança torcedores comuns e sócios do clube, espalhando um clima de paranoia e desconfiança. O efeito prático disso, uma assembleia marcada por embates públicos e conflitos velados, um ambiente envenenado onde o verdadeiro desejo da torcida fica em segundo plano diante das disputas pelo poder. Quem observa de fora mal consegue acreditar que a maior força popular do Corinthians possa estar tão dividida. E o mais chocante é saber que essa divisão pode ter sido planejada para justamente neutralizar a resistência. Quinta revelação. As ameaças veladas e a pressão externa sobre os sócios do Corinthians são outro capítulo sombrio dessa trama. Fontes próximas à Assembleia falam em um verdadeiro jogo de intimidação que teria começado semanas antes da votação. Sócios que tentavam se manifestar contra a situação vigente foram alvo de mensagens enigmáticas, telefonemas anônimos e até visitas inesperadas, tudo para desestimular uma votação que poderia mudar o rumo do clube. Esse quadro revela uma face obscura do futebol brasileiro, onde o poder vai muito além das quatro linhas e do apito final. A interferência externa, que pode incluir figuras ligadas a setores políticos e empresariais, atua como uma força silenciosa, mas avassaladora, para garantir que o Corinthians siga sob o controle daqueles que resistem a qualquer mudança. A pressão não se limita à esfera interna do clube, ela reverbera no entorno, afetando decisões judiciais, movimentações financeiras e até o relacionamento com patrocinadores. O que se vê é uma tentativa clara
de manter um status quo que beneficia poucos em detrimento da vontade da maioria. Essa intimidação, tão sutil quanto eficaz, levanta um alerta vermelho para todos que acreditam que o futebol ainda é um espaço de democracia e transparência. A verdade é que, no caso do Corinthians, a disputa pelo poder tem contornos de um thriller de espionagem, com cada movimento observado, cada palavra censurada e cada voto controlado. Se isso não é uma conspiração, então o que é? Este é o cenário que o torcedor corintiano enfrenta hoje. Uma guerra interna que mistura paixão, traição e poder. Uma manipulação que ultrapassa a lógica do esporte. Um tabuleiro onde as peças se movem sem que a maioria possa sequer imaginar. A verdadeira batalha está no silêncio dos bastidores, longe das câmeras e das arquibancadas lotadas, onde decisões são tomadas e destinos são selados. Fique atento, porque o desfecho dessa história pode definir o futuro do Corinthians para as próximas décadas. Aquele que controla o clube hoje pode não ser o que parece. E a luta por transparência e justiça está mais viva e urgente do que nunca. Queremos saber sua opinião. O que você acha de tudo isso? Será que o Corinthians ainda pode se libertar dessas amarras? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo desse mistério que estamos desvendando juntos no Vestiário Oculto FC.